Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. Esse que você já sabe, né? É o podcast de maior audiência, de maior engajamento, falando sobre empreendedorismo da Bahia. Mas nós estamos já furando essa bolha, né? Inclusive, eu quero compartilhar já nesse início essa alegria. Eu estou com um convidado aqui muito especial e estamos também fora da Bahia, né? Viemos para São Paulo, estamos aqui em Alphaville e esse episódio todo especial está sendo gravado aqui para você de todo o Brasil que é apaixonado por negócio, apaixonado por vendas, apaixonado por esse espírito empreendedor. Não é à toa que o nome do nosso podcast é Visão Empreendedora. E toda segunda-feira nós lançamos um novo vídeo no canal, onde nós conversamos, né, sempre com um empreendedor, para que ele possa compartilhar a sua vida, a sua jornada, a sua história e você aprender, não com teóricos, não com aquele guru de palco, mas você vai aprender de fato com quem faz a coisa acontecer na vida real. E é por isso que eu estou muito feliz, eu estou muito entusiasmado, porque eu estou aqui hoje com um amigo, um parceiro, um cara que é para mim uma grande referência, é um cara que realmente inspira. Eu aprendo muito com ele e é por isso que eu quis trazê-lo aqui no podcast Visão Empreendedora, para que do mesmo jeito que ele contribui na minha vida, que ele contribui na minha formação, no meu desenvolvimento, ele possa contribuir para você aí que está em casa agora, ou está na academia, ou está no carro, assistindo esse vídeo no podcast ou ouvindo, né, pelo Spotify. Inclusive, eu já quero recomendar a você curtir esse vídeo agora, indica para mais pessoas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito rico e de muito valor. Chega de conversa, né? E vamos apresentar aqui uma potência que ele é de Recife, Pernambuco, mas que atualmente mora aqui em São Paulo. Rodrigo Barbosa, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Visão Empreendedora, para a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui sobre empreendedorismo. Eu que agradeço demais o teu convite, agradeço porque eu te admiro, eu sei o quanto no teu coração tem esse propósito de levar conhecimento e transformação para as pessoas, e para mim vai ser um privilégio enorme, mesmo com essa voz do jeito que tá, a gente ter toda essa troca, né? Eu fiquei sem voz ao longo dessa semana, eu produzi nenhum conteúdo essa semana, para que eu tivesse o mínimo disponível para ter essa conversa aqui com você, então obrigado pelo convite, e eu desejo que a gente tenha realmente uma troca valiosa para quem vai estar acompanhando a gente aqui. Excelente, irmão. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito rico e a voz não tá muito ruim não, tá legal, tá boa. Fica tranquilo. Rodrigo, até para o pessoal se situar também, eu queria um pouco da tua história, cara. E você foi gestor de uma grande operação e eu queria que você já começasse falando sobre isso e para mim e para a galera que tá aí, cara, você tinha um emprego que eu acho que é o sonho de muita gente, e você abriu mão disso, cara. Conta um pouco dessa de onde você trabalhava, do que você fazia, porque para mim isso foi muito disruptivo e eu quero aprofundar para entender um pouco mais a tua visão empreendedora, porque tu tens uma visão extraordinária, porque qualquer pessoa não tomaria a decisão que você tomou. É interessante o nome desse podcast, antes de falar sobre a minha história, que Visão Empreendedora, eu não sei se todo mundo que entende sobre empreendedorismo consegue ter essa percepção. Sim. Porque empreendedora é empreender sobre a dor de alguém. Ou seja, negócios existem para resolver a dor ou um problema de alguém. Então, empreender é resolver problema. Empreender é quando você consegue ser a solução para a vida, para o negócio, para a situação de alguém. Então, esse daqui é um ponto muito chave. E a visão empreendedora, ela entrou no meu negócio, primeiro porque eu acredito que empreender é para todo mundo. Sim. Só que não é para todo mundo empreender com negócio. Boa. Todo mundo pode empreender. Algumas pessoas podem empreender com a sua carreira. Sim. E outras pessoas podem empreender com o seu próprio negócio. Até o conteúdo que eu levo tem conexão com seja um profissional SA, ou seja, gerencie a sua carreira como negócio de sucesso.
para fazer as empresas crescerem e para fazer a sua carreira acelerar. Quando eu olho para minha trajetória, eu tive um crescimento exponencial, né? Comecei a trabalhar aos 14 anos como call center. Não era porque eu queria, era porque a minha família precisava. Eu ganhava 315 e 299 era o plano de saúde da minha mãe. Esse era o meu único objetivo que eu comecei a trabalhar. E ali eu entendi o significado do trabalho. O significado do trabalho era realizar os sonhos da minha família. Sim. Significados de um negócio é realizar os sonhos da sua família. E fazer outras pessoas realizarem também os seus sonhos. Comecei a trabalhar aos 14 anos como call center, depois foi ser jogador de futebol profissional. Joguei até os 19 anos. Sério? Mas mais uma vez, a necessidade bateu na porta. Minha mãe e meu padrasto desempregados. Caramba. E eu precisei aceitar um trabalho que me pagasse um pouco mais daquilo que eu recebia antes. E eu aceitei isso. Trabalhei na Ortobon, trabalhei na Tambaú. O pessoal do Nordeste imagino que conheça também. Sim. E depois eu fui trabalhar na AstraZeneca, porque o meu plano A era ser jogador de futebol profissional. Meu plano B era trabalhar na indústria farmacêutica. Entrei na AstraZeneca, ficou super conhecida nessa época de pandemia. Tive 7 promoções em apenas 6 anos. Saí de um vendedor júnior a um executivo, aqui em São Paulo, na Matriz. Tudo isso antes dos 27 anos. Só que ali Deus tocou no meu coração e falou o seguinte: abre mão da tua carreira e vai fazer a diferença em outras carreiras e negócios. E eu tocava ali uma operação que a gente tinha um faturamento bilionário por ano. E hoje eu toco carreiras e negócios através de direcionamentos estratégicos. Caramba, você já percebeu aí que tem conversa hoje aqui, né? Você percebeu já por essa introdução aí que a conversa aqui vai ser profunda. E eu quero saber no detalhe, né? Dessa visão empreendedora aí de Rodrigo. Mas antes eu queria convidar você a compartilhar esse vídeo. De verdade, tem uma setazinha aí que é importante. Compartilha no grupo da faculdade, no grupo da igreja, no grupo da academia, no grupo da família. Porque, cara... Do futevôlei, né? Do futevôlei, do futebol. Compartilha geral. Porque, às vezes, um insight aqui... Eu tô aqui, Rodrigo tá aqui, a gente tá compartilhando coisas que pode contribuir para você e você, em compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, você também pode ajudar. É o que eu chamo da corrente do bem. É o ecossistema que todo mundo tá ali buscando ajudar outras pessoas. Compartilha isso porque isso vai ser bastante valoroso para você e eu recomendo também você se inscrever nesse canal, porque toda segunda-feira tem um vídeo novo, mas esporadicamente a gente lança um vídeo novo no canal e se você tiver inscrito, você receberá automaticamente uma notificação. Rodrigo, eu queria entrar num detalhe agora contigo, que você trouxe algo para mim que é muito importante. Quando a galera fala de visão empreendedora ou de empreendedorismo, associa-se sempre a montar o seu próprio negócio. Sim. Infelizmente, e hoje você trouxe aqui para mim uma definição, me corrija se eu estiver errado, uma definição mais ampla. Uma definição que eu gostaria até de você ampliar com uma frase que eu já ouvi do Geraldo Rufino, que é o intraempreendedor. Sim. Que é quando você trabalha dentro de uma empresa, quando você trabalha dentro de uma organização, mas você tem essa visão empreendedora. E aí eu queria saber de você se isso também é empreendedorismo e um gancho que você trouxe que para mim é uma sacada muito boa, que é o funcionário ou o colaborador ou o profissional ele se enxergar como uma empresa, como ele gerir a carreira dele. Fala um pouco mais sobre isso, aprofunda isso pra gente. É interessante isso, porque eu falei o meu começo de trajetória e a necessidade que foi. Eu não comecei a trabalhar porque eu queria, era porque a minha família precisava. Necessidade. E eu ouvi uma frase da minha avó, que ela falava o seguinte: meu filho, eu sou um menino criado com vó, tá? Eu não tenho problema de falar isso, não. Sou um menino criado com vó, não tenho problema de falar. Mas a minha avó falava o seguinte: meu filho, o estudo é que vai mudar a tua realidade. E aquela frase não fazia tanto sentido pra mim, não, tá? Apesar de fazer muito sentido pra todo mundo, falava, poxa, avó, eu conheço pessoas que estudaram pra caramba e não tiveram muito resultado. Eu tinha pessoas próximas ali da minha família, enfim, amigos da minha família, que tinham currículos incríveis, educacionais, mas não tinham sucesso na vida. Eu falei, poxa, a minha própria família não tinha, sendo bem sincero. Sim. Falei, se todo mundo aqui tá estudando, tá tendo esse resultado, eu não quero esse resultado. E eu entendi que era o trabalho que ia mudar isso. Quando eu cheguei no mercado corporativo, eu entendi o seguinte: as pessoas delegam a carreira para a empresa, para o chefe. E uma coisa que eu entendi de maneira muito clara: eu não trabalhava para a empresa, eu trabalhava para mim, na empresa.
Tanto que as pessoas do meu time, Camila tá aqui do meu time hoje, ela não trabalha para Rodrigo. Ela trabalha para Camila com o Rodrigo. Boa. Quando eu tive essa sacada, eu entendi que é o seguinte, eu não posso delegar a carreira para o meu chefe, eu não posso delegar a carreira para a empresa, eu não posso delegar a carreira para o mercado. Porque se eu quero crescer, sou eu que tenho que assumir esse protagonismo. E eu entendi o seguinte, a pergunta que eu fiz é o título do meu livro, O Profissional que as Empresas Precisam. Só que para e pensa, Cleison, junto comigo. Quais são as empresas que falam até para os próprios profissionais, os profissionais que elas precisam? Poucas empresas. Às vezes nem sabem como falar também, né? Às vezes nem sabem os profissionais que elas realmente precisam. Isso. E eu me perguntei, qual é o profissional que essa empresa precisa? Esse livro já nasce de uma dor incrível aí já, né? Eu comecei a me perguntar sobre isso. Qual é o profissional que essa empresa precisa? E aí outra pergunta é, como essa empresa funciona? E toda empresa tem um funcionamento simples. Sim. Aumentar a receita, diminuir custo, vender novamente para os mesmos clientes, fazendo eles com mais margem. Perfeito. Então eu tenho que vender mais, gastar menos, ter clientes satisfeitos, com margem. Quando eu fiz essa leitura de cenário, eu falei o seguinte, todo projeto que eu for fazer aqui dentro tem que ter uma dessas 4 ações principais. Sim. Só que pare e pensa de verdade. Imagina se um empresário, você tem a tua loja, tem a tua rede de negócios ali. Sim. Será que o teu time está olhando para isso? Será que o teu time está pensando o seguinte, eu vou desenvolver um projeto para a gente vender mais? Ou o teu time está simplesmente no piloto automático fazendo o que tem que ser feito? Na maioria das vezes é no piloto automático. Infelizmente, até os empresários sim, entram no piloto automático. Entram no piloto automático. E quando a gente fala sobre visão empreendedora, primeiro, visão, eu enxergar além do alcance. Olhar para frente, olhar para o futuro. O empresário que não está olhando para frente, ele vai ficar para trás. Porque o mercado vai se atualizar se ele estiver preso simplesmente na operação. Excelente. Eu vou fazer só um adendo nisso, Rodrigo, porque essa tua fala é muito boa. Eu falo do empresidiário. E o empresidiário, ele deixou de ter essa visão. Perfeito. O empresidiário, ele está fazendo a empresa funcionar. Mas e quem está pensando na empresa? E quem está tendo essa visão da empresa? E você trouxe algo aqui que, eu lembrei agora do papel do empresário. O papel do empresário, se ele está na operação, quem está no estratégico, quem está com a visão, quem está definindo o planejamento para os próximos 3, 5, 10 anos da empresa. E você, nessa tua observância, você entendeu que tanto o colaborador, o profissional, quanto o empresário, eles têm delegado ou terceirizado isso à rotina, de fato. Porque, tipo assim, eles estão no piloto automático. Quem é esse piloto automático? É a rotina? É o apagar incêndio? É o matar leão? Todo mundo diz, né, que tem que matar um leão por dia. E ele está vivendo nesse matar um leão por dia? É interessante porque a pergunta que eu faço é, será que os empresários têm rotina? E a grande maioria não tem. A grande maioria dos empresários trabalham no corpo de bombeiros. Apagando fogo. Apagando incêndio. Verdade. Por quê? Porque está com o extintor na mão o tempo inteiro. Empresário, ao invés de olhar para pessoas, processos, estratégias e performance, tá apagando incêndio o tempo inteiro. E isso que eu tô te falando, eu tive a visão quando eu tinha 20 anos de idade. Eu entrei no mundo corporativo, entendi esse contexto mais a fundo. Depois eu entro numa multinacional do tamanho da AstraZeneca aos 20 anos. Isso te ajudou, a AstraZeneca? Essa grande empresa te ajudou a ter essa visão ou não? Ou você acha que foi mais uma percepção sua? Sendo muito sincero, seja bem sincero. O que mais me ajudou foi a escassez e a necessidade da minha família. Top. Porque a minha mãe chegou pra mim e falou o seguinte, vem cá, eu era jogador de futebol. Sim. Nessa época eu tava no auge, aos 17 anos. E ela falou, esse ano eu ia assinar o contrato profissional. Nessa época já, aos 17. E minha mãe falou, esse ano você não vai jogar bola. Por quê, mãe? Porque eu não tenho condições de pagar a universidade privada pra você. Então esse ano a tua dedicação é só estudar. Ela disse, se você não passar, você não vai conseguir fazer faculdade. Você vai atrasar a tua vida um ano e você vai ter que fazer isso. Naquele momento, eu entendi que é o seguinte, a situação eu não escolhia, mas a decisão sim. E ali eu decidi, eu falei o seguinte, ok, o que eu tenho que fazer para ser aprovado? E eu comecei a me pegar um cara mais estratégico. Sim. Eu comecei a pegar, no vestibular, por exemplo,
Eu tô trazendo um cotidiano da vida Sim. para depois fazer essa conexão com o negócio. Peguei o meu vestibular e falei o seguinte, qual é a matéria mais difícil? Onde a galera não é boa. Matemática, por exemplo. Eu disse, eu vou ser o melhor. Onde eu via todo mundo fazendo cursinho de todas as matérias, eu só fiz cursinho de matemática. Vou ficar muito bom nisso. Vou ficar o melhor no que todo mundo é ruim. Isso. E aí eu fui aprovado. E aí quando eu trago isso para o contexto, o que é que me ajudou? Trabalhei numa franquia de ortobon, isso me trouxe uma visão. Depois trabalhei na indústria alimentícia, que foi na Tambaú Alimentos, me trouxe uma outra visão. E quando eu venho para a AstraZeneca, me traz uma visão muito maior. Então, primeiro, a necessidade me trouxe a visão, mas o ambiente potencializou a minha aceleração. Então, por exemplo, você falou, né? Feira, foi um dos lugares que eu mais trabalhei, tá? Feira de Santana. Que bom. Porque é bom hoje, porque era o pior resultado do Brasil na minha que eu tinha que resolver. Não fale mal da minha princesa do sertão, não, viu? A minha cidade, não. Na AstraZeneca, dentro da linha que eu atuava, era o pior resultado do Brasil. Feira de Santana, Puxa. Santo Antônio, Cruz das Almas, Você Alagoinha. Minha região, pô. Tô falando. Então, toda aquela região ali era um grande desafio para mim. Só que ali eu entendi que o grande pilar de quem conhece de negócios Sim. são as pessoas. Eu tinha as pessoas certas. Eu tinha as pessoas certas. Felipe, Silvio, Fabiane, que eram as pessoas que trabalhavam comigo ali. Uhum. A gente saiu do último lugar do Brasil para quinto lugar do Brasil. Eu tô falando de 40 em pouquíssimo tempo. Caramba. Entendeu? Pouquíssimo tempo. É diferenciado, viu? Deixa eu voltar, Rodrigo, num ponto quando você estava falando do empresário, que ele anda com um extintor na mão, isso que você trouxe é muito forte. E eu imagino que esse empresário, ele agora está sentado em casa, no sofá, assistindo esse vídeo, e ele tá lá mandando uma pergunta. Cleison, pergunta para ele que essa ficha caiu. O que fazer? Estabelecer uma rotina. Ajuda, aprofunda isso. Beleza. Aprofunda isso agora, no detalhe agora. Ajuda, porque para mim a parte mais difícil é a tomada de consciência. Okay. E o podcast para mim ajuda nisso. O seu livro ajuda nisso, que a gente vai falar um pouco sobre o seu livro também. Educação. O que sua mãe falou? Cara, estudo, educação, eu acredito nisso, porque o que me libertou de empresidiário para um empresário que hoje eu sou, foi conhecimento. Foi conhecimento. Então, traz no detalhinho agora o cara que está lá sentado, o que é que ele precisa fazer para ele criar uma rotina, que você trouxe também, isso é muito bom. O empresário ele não tem uma rotina, ele vive apagando incêndio. Como ter uma rotina de sucesso? Tá. Passo a passo, detalhinho. Passo a passo, um detalhinho. Primeiro passo, listar as principais áreas de negócio que você tem que cuidar. Top. Quais são as 3 principais alavancas para o seu negócio funcionar? No meu caso, produzir conteúdo, vender mentoria, entregar mentoria. Não pode errar nisso, isso é o básico. 80% do meu negócio está aqui. Show. 80% do meu negócio está aqui. Beleza? Beleza. Passo ok. Dentro dos 3 pilares, quais são as atividades que se conectam com isso? Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu listo os 3 principais pilares de alavanca do meu negócio e os subpilares dentro de todos eles. E eu conecto isso com a minha agenda. Com a agenda? Agenda. Eu vou te mostrar. Top. Cami, me dá meu celular aí depois, por favor. E aí o ponto é, pode jogar. E o ponto é, se você me perguntar qualquer dia da semana, qualquer hora da semana, eu vou te mostrar. Aqui, como dizia Galvão Bueno, quem sabe faz ao vivo. Ou tá pegando a agenda, celular, para mostrar. E eu vou dar visibilidade para isso, vou mostrar até na câmera ali. Mas o ponto é, primeiro, lista as 3 principais alavancas e certo. Todas as atividades que você tem que fazer. 80% do teu tempo e energia tem que estar conectado com isso. Excelente. Segundo passo, empresário tem que olhar para marketing, vendas, produto e administrativo. Então isso tem que estar encaixado na agenda. Marketing, vendas, produto, administrativo. O empresário tem que olhar para isso. Show. Rodrigo, tem outras áreas? Não. Tá tudo aqui dentro. Pode parar para analisar. Pode parar para analisar. E empresário que está focando demais no produto, tá perdendo tempo demais. Sim. Tem que focar mais em marketing e vendas, que é a alavanca de negócio. Listei todas as atividades. Aí você vai fazer o seguinte, onde eu posso tirar 7, 10 e 11. Como assim? 7. Não precisa ser perfeito, basta ser feito. Nem tudo você precisa tirar 10 no trabalho. Nem tudo a tua empresa precisa tirar 10. Não precisa.
Não precisa. Mas quais são as poucas atividades que tua empresa tem que tirar? 11. É isso que vai fazer a diferença. E o ponto é, depois de você listar as 3 alavancas e as atividades de cada uma, você vai encaixar uma rotina. Ou seja, se tu pegar aqui a minha semana, eu vou passar as semanas, tá? Sim. Tá mudando? Tem Então, um qual é a minha padrão, né? câmera? Essa daqui, né? Então, aqui tem um padrão. Não sei se você consegue observar. Sim. Não dá pra ver? Depois eu vou mandar aqui uma Depois a gente referência. compartilha. Mas o ponto é, se você define todas as semanas o que você vai fazer, você não vai perder energia. Esse teu planejamento você faz de quanto tempo? Você A tem o cada 6 planejamento... meses eu Sim. atualizo. Mas a minha rotina é semanal. Rodrigo, semana que vem eu vou fazer a mesma coisa semana passada. Por quê? Porque o meu principal recurso não é o dinheiro que eu tenho. É o tempo. Porque eu não consigo comprar e voltar. Sim. Depois de eu saber quais são as 3 alavancas e as atividades de cada uma, eu tenho que pegar o meu tempo e colocar onde? Nisso. Ou seja, se eu não me planejar para investir tempo nisso, eu vou estar sendo bombeiro. Ah, Rodrigo, mas tem as demandas. Ok, coloca uma hora do teu dia para ser bombeiro. Já coloca lá no Entendi. planejamento. Pendências e Eu ia te urgências. perguntar isso, porque esse empresário que está nos ouvindo, ele fala, cara, mas e quando acontece o imprevisto? E quando Ok. o contador me liga? E quando um fornecedor me liga em algo que não estava no meu planejamento? Ok. Você já deixa uma brecha dentro da... São 2 pontos. Ou porque você já não estava planejado para resolver Lá isso atrás. antes, Boa. que deveria. Uhum. Mas em alguns casos, tem coisa que não vai morrer, não. Tua empresa não vai acabar, não, se não resolver aquela hora. Não vai acabar. Mas o ponto que eu quero que você tenha visibilidade é, aqui tá a minha rotina. Semana após semana, eu faço as mesmas atividades. Excelente. Por quê? Eu já sei as 3 alavancas. As atividades que eu tenho que fazer. E o investimento de tempo que eu tenho que fazer. E o ponto é, 80% do meu tempo está conectado com as principais entregas que eu tenho que fazer. Que são 20% das minhas atividades. Ou seja, no meu caso, produzir conteúdo, vender e entregar. Excelente. Tá aí um grande presente, né? Pra galera aí. Eu vou te mandar o link aqui com como construir esse planejamento de rotina, tu pode disponibilizar pra galera. Olha aí, já presente pra Tem gente. um passo a passo, uma planilha. Como criar o planejamento da rotina. O passo a passo e a passo a- planilha pra você conseguir fazer isso. Então, se você tem interesse nesse conteúdo aí, você precisa, no comentário do vídeo, dizer eu quero, tá? Você vai no comentário aí desse vídeo, você vai dizer eu quero, que não é nem um presente meu, é um presente de Rodrigo. Rodrigo está presenteando aí. Cara, agenda bonita. Eu fiquei até curioso, Rodrigo. Cara, você sempre foi organizado assim? Você sempre foi o cara organizado desde criança, jovem? Ou isso houve um momento que deu essa virada? Não, nem sempre fui o cara organizado, mas eu entendi que essa organização me gerava um crescimento acelerado. Perfeito. Estrategicamente é importante ser organizado, né? Cleison, preste atenção. O que é que a gente tem de mais valioso? Tempo. Se eu não cuidar do meu tempo, ele não está sendo meu. Verdade. E eu queria até que você detalhasse um pouco disso, Rodrigo, porque, tipo assim, às vezes as pessoas ouvem isso e parece clichê, porque ela acha que o que tem de valioso é dinheiro, é o saldo bancário, é É patrimônio. consequência isso. Isso. Traz um pouco mais sobre esse valor do tempo, Posso trazer um exemplo? por favor. Um dos atletas mais conhecidos no mundo, ele era atleta de corrida, Usain Bolt. Sim. Quanto tempo dura uma prova dele? 10 segundos. Quanto tempo ele treinava para uma prova nas Olimpíadas? 4 anos. Onde você investe seu tempo, cuidado. Você vai ficar bom nisso. Eu vou repetir isso daqui. Isso é muito importante os empresários terem visibilidade. Onde você investe o seu tempo, cuidado, porque você vai ficar bom nisso. Então, se você cuidar do teu tempo, você está cuidando do teu presente e construindo o teu futuro ideal. Se você não está cuidando do teu tempo, você não está construindo o teu desejo. E aí, algo que me ajudou. Eu entro para trabalhar na AstraZeneca, eu tinha que visitar muitos médicos. Eu tinha que visitar 18 médicos por dia. Como dar conta, né, dessa rotina? E eu via que as pessoas não conseguiam atingir esses KPIs, esses indicadores. Eu falei, eu preciso me organizar. Eu preciso ter uma agenda de alta capacidade de produtividade. E ali eu entendi. Se eu me planejo bem, eu tenho um controle ali sobre 80% daquilo que vai acontecer na minha agenda. Top. Por quê? 20% vai ser
Tem as variáveis, é Uma fato. normalidade, E uma eu não urgência. consigo administrar o 100%, não adianta eu me estressar com isso. Eu cuido de 80% que está dentro do meu controle. Exato. Boa isso. E se você parar para analisar aqui, depois eu vou te mostrar mais no detalhe, mas tem tempo aqui de café da manhã com a minha família, de eu praticar exercício físico, de eu ter um day off com a minha esposa, de eu ter um jantar com a minha esposa. Inclusive, o meu tempo conectado com o meu time. Todo o meu time tem que ter uma rotina. E eu construo isso com o meu time. Por quê? Eu listo as 3 principais alavancas de cada pessoa que trabalha comigo. A gente detalha isso nas principais atividades e coloca isso no planejamento semanal. Então, essa atividade é planejamento semanal. Por quê? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu não priorizar, eu vou esquecer. E eu não vou estar investindo o tempo necessário o suficiente para conseguir chegar lá. Deu para entender? Uhum. Por exemplo, a gente saiu desse evento em 2 dias agora nesse final de semana. Sim. Eu saí com uma lista de 35 ações para fazer. 35 ações. Eu consegui construir isso numa planilha e coloquei o prazo para executar isso nos próximos 30 dias. Rodrigo, como é que você consegue? Lá na minha agenda tem um tempo semanal execução das mentorias. Por quê? O que é que adianta? Eu vim Já aqui... tá bloqueado lá. Tá bloqueado. Isso. Segunda-feira, 17 horas. Acabou. Segunda-feira, 17 horas. Vamos marcar alguma coisa comigo? Não. Por quê? Porque o meu tempo está dedicado para isso. Aí, por exemplo, vale a pena assistir um podcast como esse e não aplicar isso? E sair sem decisão nenhuma, e sair sem nenhuma tarefa, sem nenhuma atividade. Porque o ponto é, muitas vezes a gente ouve podcast e tem um conhecimento, mas sem aplicação, não vale. O resultado vai vir da aplicação, e você trouxe algo aí que é um ponto que a gente tem ouvido muito falar hoje, que é a obesidade mental. É as pessoas participando de muitos eventos, de muitas palestras, de muitos treinamentos. Cara, isso que você trouxe para mim é genial. Pô, você vai para uma palestra, bloqueia um tempo, você vai para uma imersão como a gente tava. Eu não te falei. Segunda e terça meu foi bloqueado para eu desenvolver o plano de ação de tudo que eu aprendi nos 2 dias. Já estava bloqueado. Caraca, Então, muito sempre bom. que eu vou para um evento, eu bloqueio a minha agenda para que eu consiga, nesse tempo, investir energia com o conhecimento que eu tive e transformar isso em ação. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu consumo um podcast, eu já transformo isso em ação. Acabou o podcast, 10 minutinhos. Quais são 3 a 5 ações principais? Eu listei 35, porque é para mim e para o meu time. Sim. E foram 2 dias intensos também. Muita né? coisa, muita decisão coisa. que eu tomei. Muita coisa que eu investi. Só que o ponto que eu entendi é que a visão empreendedora não está simplesmente de estar resolvendo o problema ou entregando o produto ou serviço, mas de olhar para frente o tempo inteiro me planejando exatamente da forma que eu quero construir. Cara, tinha uma pergunta que eu ia deixar para o final, mas agora você levantou a bola, e como você foi jogador de bola profissional, essa levantada aí para mim é para eu dominar no peito e fazer um gol de bicicleta, velho. Tá. Porque agora bateu uma curiosidade grande. Você acabou, eu estava no evento contigo agora, acho que todos os encontros que tiveram, você foi reconhecido no palco. Todos. Todos os encontros que tiveram, você foi reconhecido. E nesse não foi diferente. Você recebeu mais um prêmio, mais um troféu. E isso pra mim eu fico muito feliz, porque eu olho e falo, ele é meu amigo, sabe? Aquele orgulho de ser alguém nosso. Sim, sim. Cara, qual é a tua visão? Aonde é que você quer chegar? Porque você tá fazendo tudo certinho que tá recebendo esses prêmios. E você é curioso isso pra mim, eu não sabia que você tinha bloqueado isso na agenda, esse tempo já pra essas decisões, já pra maturar esse conhecimento, porque de fato eu e qualquer pessoa que já participou de diversos treinamentos e não bloqueou esse tempo sabe, o conhecimento depois de um tempo vai embora, porque você Não aplicou? não aplicou. Essa é a pergunta que era pro final, mas eu vou trazer pra agora por causa disso. Cara, aonde você quer chegar? Impactar 1 milhão de pessoas através dos meus programas de treinamento até 2030. Impactar 1 milhão de pessoas através dos meus treinamentos até 2030. É. Uma meta smart, a meta tá mensurável, a meta tá específica. Essa é a visão do nosso negócio. Cara, E depois eu vou definir... o time conhece isso, o time sabe dessa meta. Sabe. Se perguntar e não responder, vai ter problema, tem conversa depois.
Mas eu tô completamente empenhado. Eu entendi que o meu trabalho não é sobre o meu trabalho, é sobre a minha missão. De ser e fazer a diferença em carreiras e negócios através de desenvolvimento profissional. Essa é a minha missão. Todos os dias, tudo que eu faço só tem um único objetivo: cumprir a minha missão na vida de mais pessoas. E a partir do ponto que eu tenho um negócio, que eu sei o impacto que ele gera, eu tenho que pegar o meu tempo e dedicar 100% dele para isso. E eu sei que quando eu invisto o meu tempo para aplicar esse conhecimento, eu antecipo o meu objetivo. Entendi. Eu antecipo o meu objetivo. E tá no teu controle isso, né? É o poder que eu tenho. O planejar, sim. Sim. O planejar, sim. E um ponto legal sobre isso, porque lá no evento, Júnior Nunes me perguntou, ele falou, cara, qual é o teu superpoder? Eu falei, cara, não sei se eu tenho um superpoder, mas eu considero que uma das grandes habilidades que eu tenho é a minha visão estratégica. Eu ia interromper, eu ia falar, cara, estratégia. Você é muito estratégico, velho. E eu entendi que estratégia é uma combinação. Sim. Leitura de cenário, intensidade e intencionalidade. Então, primeiro eu tenho que fazer um diagnóstico do ambiente, do cenário, entender como é que funciona. Depois eu tenho que ser intenso, mas acima de tudo, intencional. Intencional. E muitas vezes a gente não é. A gente vai tocando as coisas com muita intensidade, nem sempre com tanta intencionalidade. E eu descobri que quando eu sou intenso e intencional, eu potencializo e antecipo o resultado. Sim. E, sendo bem sincero e aberto contigo, eu planejei conquistar isso. Eu fui intencional nisso. Isso é um resultado de um planejamento. Eu fui intencional nisso. Caramba. Depois eu vou te mostrar o meu plano exclusivo do programa que a gente faz parte. Quando eu entrei no programa, eu tracei um plano estratégico de ação. Eu mapeei todas as pessoas que eu queria me conectar, todos os objetivos que eu tinha que gerar. Eu fui um acidente de percurso lá. De jeito nenhum. E ali eu vou seguindo a risca. Exatamente a risca. Por quê? É o comprometimento que eu tenho comigo. Excelente. E um ponto que eu entendi, só para fechar, inclusive essa questão do tempo, é que a minha segunda-feira é focada no futuro. Ou seja, cada dia da semana representa 20% do nosso tempo disponível de trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta. Certo. Tá essa discussão de 6x1, enfim. Eu trabalho de segunda a sexta. A minha segunda-feira é focada no futuro. Ou seja, eu só vejo aspectos estratégicos. Para onde a gente vai, alinhamento de equipe, reunião administrativa, reunião individual comigo. A principal reunião de qualquer empresário é a reunião com ele mesmo. Se o empresário não tem reunião com ele mesmo, ele não está tendo as conversas mais importantes que ele precisa ter para dentro do seu próprio negócio. Tá. Sábado e domingo você não trabalha? Não trabalho. Não trabalho. Nem produz conteúdo? Ou você não classifica isso como trabalho? Não produz conteúdo, nada. Eu gravo, sei lá, uns 3, 4 stories. Mas ela já deixa tudo pronto. E uma vez por mês, talvez eu faça um evento. Sim. Entendeu? Mas nem eu, nem o meu time trabalha final de semana. Excelente. Não trabalho. Por quê? É Deus, saúde, família e trabalho. Tem que ter tempo de qualidade com a família. Sim. Eu falo isso. O meu time tem que ter isso. Eu tenho que ter isso. Se eu não viver isso, eu quero ter 4 filhos. Já tá Tô com na 50% da meta já. O que é que adianta eu fazer filho e não ter tempo pra curtir com eles? Caraca. O que é que adianta ter um negócio e a família não tá legal? Então eu não trabalho no final de semana. No meu caso hoje, eu consigo fazer isso. Sim. Estruturei o meu negócio pra fazer isso, entendeu? Excelente. Excelente, muito bom. Eu queria trazer um ponto aqui que a gente tem muita gente nos acompanhando, né? E a gente falou um pouco sobre o intraempreendedor. E eu queria voltar um pouco nisso, porque eu vejo muito, eu acompanho o teu trabalho nas redes sociais. E você tem uma promessa muito boa, né? Que você ajuda o profissional a ser reconhecido, não, qual é a palavra? Promovido. E você traz isso um pouco da tua história, porque você foi promovido... Crescer 1 a 2 vezes por ano em grandes empresas. Crescer 1 a 2 vezes por ano. Em grandes empresas. Em grandes empresas.
Tu tá rindo? Tu não acredita Tem ali? que Como assim? Quem tá lá, e aí a galera fala assim, cara, tem que perguntar. Pergunta isso aí pra o cara revelar o segredo da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola. Passa um pouco pra gente, compartilha Perfeito. um pouco disso pra gente. Eu vou trazer a visão primeiro, nossa, empresários. Sim. Todo mundo que tá ouvindo a gente, imagino que a grande maioria devem ser empresários. Perfeito. Imagina você encontrar um profissional autogerenciável. Isso é um sonho de qualquer empresário. Excelente. É o que todo mundo quer. Imagina você encontrar um profissional com as competências necessárias para a posição que você tem na tua empresa. Imagina um profissional que sabe se relacionar com as outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. Imagina um profissional que traz as estratégias para fazer a empresa crescer. Você quer esse profissional? Quero. Se ele entrar na tua empresa, tu vai promover ele com quanto tempo? É rápido. É isso que eu ensino os profissionais a serem e entregarem para as empresas. Autogerenciamento, focado em resultado. Perfeito. Ter comunicação e competências de alto impacto para as empresas, ter um posicionamento influente e impactante no ambiente corporativo e levar estratégias de crescimento para a empresa. Para quê? Para fazer a sua carreira crescer junto. Então o ponto é, eu tenho a visão das empresas. Eu apliquei isso na minha carreira. Milhares já aplicaram isso e tiveram. Testou, validou, deu certo. Milhares já testaram isso e tiveram resultado. Sim. Então o ponto é, se entra alguém na tua empresa que é autogerenciável, que se comunica e tem as competências certas, que tem um posicionamento que influencia positivamente o ambiente e o cenário, e leva as estratégias para fazer a empresa crescer, você vai fazer ele crescer. Claro. Ele vai ter É espaço natural. para crescer. E aí o limite do crescimento dele quem é? É ele. Ele. E tanto que eu falo, o seu limite de crescimento é você. Deu para entender? Perfeito. Ele literalmente assume o controle. É ele que vai estar no controle. Ele é o protagonista da situação. Ele não é refém. Ele tá concorrendo com quem? Com quase ninguém. Não, ele se diferencia completamente, não só da empresa, mas ele se diferencia no mercado. No mercado. No mercado. Eu fui Ele se chamado... torna uma pedra preciosa, desejada e cobiçada. Eu fui convidado por todas as empresas concorrentes para eu trabalhar lá, Cara, enquanto eu trabalhava na AstraZeneca. Mas eu decidi não ir. E isso me ajudou a crescer dentro da empresa. Só que o ponto é, eu olhei para as empresas, o que é que elas precisam? Ah, eu preciso contar isso aos profissionais, porque eu fiz e tive muito resultado. Milhares já fizeram e tiveram muito resultado. E eu tô falando aqui de posições de profissionais sênios e líderes, tá? Profissionais sênios e líderes. Eles conseguem crescer 1 a 2 vezes por ano em grandes empresas, se eles se transformarem no profissional SA, para conseguir fazer a empresa crescer e depois ele conseguir acelerar. como se tornar esse profissional? O que qual a forma? Você tem uma mentoria? É de grupo? É individual? Qual a duração disso? Como é que esse profissional ele vai alcançar isso? Eu tô te falando isso porque, cara, o que você trouxe aqui agora, quem tá ouvindo tá. Eu quero esse Eu profissional. Tá todo mundo desejando. Então, eu não poderia fazer outra pergunta, irmão. Um ponto é, primeiro, eu peguei todo esse conhecimento dos últimos 16 anos. Caramba. Eu investi centenas e centenas de milhares de reais Sim. e transformei isso na metodologia, com um passo a passo. E através das minhas palestras corporativas que eu faço nas empresas, em eventos, e dos meus programas de mentoria, eu tenho conseguido formar esses profissionais. Então, são caminhos onde eu pego e personalizo a aplicação disso de acordo com a realidade. Porque o profissional, o autogerenciamento do profissional de joia é um cenário. Sim. O autogerenciamento de um varejo é outro cenário. Sim. As estratégias de joia é um cenário. As estratégias do varejo é outro cenário. Mas eu transformei num passo a passo, que independente do mercado que você está, você consegue fazer a empresa crescer para depois você conseguir acelerar. Então esse é um ponto-chave. E aí, como eu te disse, através das minhas palestras corporativas que eu faço para as empresas em eventos, dos meus programas de mentoria, do livro que eu estou lançando agora esse mês, eu trago todo esse passo a passo no detalhe para que eu forme esses profissionais e as empresas consigam crescer por meio deles. É sonho de qualquer empresário ter um profissional como esse. É o que eu falo lá dentro da minha empresa. Você vê só, eu era promovido com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, numa empresa que tinha política que não poderia ser promovido com menos de 2 anos na cadeira. Só que estrategicamente você entendia o que seria necessário para essa promoção, criava um planejamento
e executava esse plano. Isso era assim, metodologicamente pensado, estrategicamente. Sim. E aí são dois pontos Frio chaves. e calculista. E aí são dois pontos chaves. É por isso que eu tenho tanto cabelo branco, um pouco de idade, entendeu? Mas são dois pontos chaves aqui. Preste atenção nisso, porque isso aqui é um ponto importante. Primeiro, todo profissional tem que ter clareza dos 4 Cs. O que é que significa isso? Conhecimento necessário, competência-chave, comunicação impactante e comportamento compatível. Conhecimento, competência, comunicação e comunicação. comportamento. Caraca, muito bom, muito bom. Se o profissional tiver clareza... Acabei de sentar na cadeira. Sou gerente Excelente. de loja. Acabei de sentar na cadeira. Qual o conhecimento que eu preciso? Quais são as competências necessárias? Qual é a comunicação ideal e o comportamento desejado? Se ele tiver clareza disso e construir um plano de ação, ele vai ter aceleração. Se a empresa sentar para chegar para os seus colaboradores e falar o seguinte: vem cá, nesse teu cargo, esse é o conhecimento que você precisa, essa é a competência que eu espero, esse é o estilo de comunicação que eu desejo e esse é o comportamento compatível. Isso não vai ficar mais claro para o profissional? Perfeito. Mas eu te pergunto, quantas empresas levam isso para os Raras. profissionais? Muito pouco. Pouquíssimas. Pouquíssimas. E o segundo ponto é, qualquer plano de ação, eu desenvolvi um que eu chamo de DEP. Primeira coisa, eu faço diagnóstico, depois eu defino a estratégia, monto o planejamento e faço a execução. Então eu tinha visão sobre isso, dos 4 Cs, e eu montava um plano de ação específico dentro desse sentido. E aí depois eu trilhava um próximo passo, que é o seguinte: primeira coisa que eu tenho que enxergar e entregar é performance. Mas um profissional que só entrega performance, ele não cresce. Porque ele só está cumprindo aquilo que ele tem que fazer. O profissional ele tem que performar, se posicionar, conhecer e expor. Aprofunda isso, porque essa frase é forte. Aqui é um corte bom. O profissional que só entrega performance não cresce. Para e pensa na tua empresa. Se o profissional só entrega performance, o que é que você pensa? Ele é ideal para a posição atual. Isso. Não está preparado para ser promovido, para Não. crescer. Não. Por quê? O crescimento dele é só a performance Ele que leva ele lá? atende. Não, ele supera. Sim, Mas na cadeira que ele está hoje. entendi. Porque se ele performa muito, ele está superando. entendi. Mas o crescimento profissional para posições mais altas não tem a ver só com performance. Não é o melhor vendedor que é o melhor gestor. Sim, completamente não. Perfeito. Ele tem que ter posicionamento. Os pares dele precisam enxergar ele Cara, esse preparado. podcast tá muito rico, velho. Você entrega demais. Que top isso, muito bom. É sério. Qualquer profissional ou empresário que tá nos acompanhando aqui, cara, se tiver com caneta e papel aí, eu tô no meio aqui. Tem que ouvir de novo. É isso. Eu já vou recomendar isso. Já bota no comentário aí. Eu ouvindo de novo. E vai agora com caneta e papel, anota. Pega isso aqui, o Rodrigo falou, pô. Ele foi pra imersão, depois lá já bloqueou a segunda-feira. Segunda e terça. Segunda e terça, 2 dias. Não foi só segunda, não. Segunda e terça, 2 dias. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Aquilo que Joel falou, como é que se aplica isso? Pô, aquela conversa que eu tive com o Marcos lá, tal, o que é que se aplica isso? Aquela estratégia. É dessa forma? Dessa forma. Caraca, muito bom isso. Quando eu estou fazendo as anotações durante o evento, eu anoto 2 coisas. Quais são as decisões que eu tomei e quais são as ações que eu vou implementar. Nas minhas anotações durante o evento, se eu vou para uma palestra, eu anoto assim. Se eu assisto um podcast, eu anoto assim. Decisões e ações. E depois eu monto um plano de ação específico para isso, entendeu? Entendi. Esse é o ponto-chave. Para mim, especificamente. Muito bom, muito bom. Traz aquela questão que você estava falando agora do profissional, do DEP. Diagnóstico, estratégia, planejamento e execução. Esse é o plano de ação ideal para gerar aceleração. Para ele crescer. Ele Pra ele crescer. ser promovido. Não só ter a performance no cargo lá e fazer 300 anos lá naquele cargo lá. Só que quando ele quer crescer, ele tem que fazer o PPCE. Bora Que lá. é performance, posicionamento, conhecimento e exposição. Como assim? Para e pensa no teu time hoje. Sim. Você que está acompanhando a gente, para e pensa no teu time. O profissional que só performa, ele está compatível com a cadeira dele. Mas ele tem que se posicionar para o líder, para os pares, para os liderados, que ele está preparado para o próximo nível. Até porque existem 2 tipos de promoção no mundo corporativo. A promoção pré-paga e a promoção pós-paga. A promoção pré-paga é quando o profissional já entrega as responsabilidades e resultados do próximo nível que ele quer chegar.
Ou seja, ele já está lá. Só Boa. falta a cadeira. Só falta oficializar. Esse é o sonho de todo empresário. Só que os profissionais querem a promoção pós-paga, que é, querem ser promovidos para depois se prepararem. E isso não existe mais no mundo corporativo. Excelente. Isso não existe mais no mundo corporativo. Rodrigo, hoje quem é teu público principal? Quem é teu cliente principal? É o profissional independente ali ou é a empresa? Quem é que mais te requisita, na verdade? Okay. É a empresa para você treinar o time, capacitar os colaboradores ou o próprio colaborador? Eu tenho 3 audiências como público-alvo. Top. 01, profissionais sêniores e líderes. 02, empresas. 03, marcas. Boa. Então, eu tenho marcas que eu faço publicidade. Eu tenho empresas que eu faço palestras e treinamentos. E eu tenho profissionais que participam dos meus programas de mentorias e eventos. Então, eu te diria que hoje, 60% por enquanto são os profissionais, 30% as empresas e 10% as marcas. O meu ecossistema hoje está baseado nesse desenho. E a minha ideia para 2025, para os próximos anos, é potencializar ainda mais as entregas para as empresas, porque as empresas estão precisando muito disso. Fazer com que os profissionais pensem desse jeito. Tanto que as minhas palestras têm temas como seja solução para a sua posição. Eu ia te perguntar sobre isso. É uma empresa que está nos ouvindo agora, que está nos acompanhando e pensou lá na possibilidade de levar Rodrigo para fazer uma palestra para o seu time. O que essa palestra entrega? Tá. Eu já fiz palestras como Baterias Moura, Campari, Eletrobras, CREA, enfim, diversas empresas. E depende muito do público. Top. Eu tenho palestras exclusivas para liderança, que é seja o líder que a sua empresa precisa. Sim. Eu tenho palestras que geralmente eu faço em convenções para todo mundo que faz parte da empresa, que é seja a solução para a sua posição ou o profissional que as empresas precisam. Aqui eu abordo temas como autogestão para resultado, como atingir a performance do jeito certo e como liderar com alto impacto, gerando resultado expressivo para o negócio. Então tem palestra exclusiva para líderes e palestra para profissionais. Entendeu? Muito bom. É o que toda empresa e o profissional quer. Eu vou fazer uma pergunta agora que é uma curiosidade minha agora, diante do que você estava falando aí. Cara, quando você estava desenhando lá o que a empresa quer é bonito, o que o profissional também quer é bonito e se encaixa. Só que, na maioria das vezes, não acontece dessa forma. Uhum. A empresa tá falando toda hora. É comum. Eu falo que empresários se reúnem e falam mal do funcionário. Uhum. O funcionário se reúne e fala mal do empresário. E no fundo, se a gente for observar, ambos querem a mesma coisa. Sim. E talvez há aí um problema de comunicação. Talvez. A minha pergunta para você são duas em uma. Primeira esse problema é metade de responsabilidade. Não é que a gente vai procurar culpados, mas a gente entender aonde é que está a raiz do problema para que a gente possa consertar. Onde é que está esse problema? Está na mentalidade do empresário? Está na empresa? Ou está no colaborador? Como é que você enxerga isso? E qual é ao que você atribui esse problema? É a comunicação? Fala um pouco sobre isso. Você conseguiu pegar a problemática aqui? Consegui. Traduz isso pra gente nesse seu jeito fácil e simples de ensinar. Só pra você ter noção, quando eu tava desenhando todo esse conteúdo, todo esse direcionamento, eu fiz 2 círculos com a interseção. Top. Então o círculo é o que as empresas desejam. Sim. E o que é que os profissionais desejam. Então a empresa deseja lucro, crescimento e margem. Essa é a maneira simples. Uhum. No final é ficar verdinho lá na planilha. Resolvendo o problema das pessoas. O que é que os profissionais desejam? Crescimento, reconhecimento e remuneração. Perfeito. Que se encaixam. Que se encaixam. Isso. Está conectado. Por que esse paraíso não acontece? Porque as empresas não comunicam do jeito certo o que esperam dos profissionais e os profissionais delegam a carreira para as empresas e para os chefes. Então aqui é uma corresponsabilidade de ambos. E o meu papel é mostrar para as empresas como ela pode ser mais clara e direta e falar por profissionais o quanto eles precisam ser mais protagonistas do seu próprio desenvolvimento para que eles consigam ter crescimento. Muito bom. Cara, muito bom isso, muito bom. Eu tô aqui, enquanto você respondia aí, eu tava aqui já imaginando alguns amigos, empresários e colaboradores,
porque eu faço alguns podcasts também com intraempreendedores. Sim. E compartilhar esse conteúdo, porque tá muito rico, muito bacana mesmo, porque quando o empresário, quando o profissional, ele enxerga dessa forma que estamos querendo a mesma coisa, cara, é só alinhar essa comunicação. Mas eu te pergunto, será que os empresários e as lideranças têm alinhado isso? Porque na minha visão, não tem, infelizmente. a visão do empresário e do líder é direcionar, desenvolver e servir. Sim. Só que os empresários querem contratar os profissionais prontos. Não existe. Boa. E as empresas e os profissionais querem conquistar a vaga sem merecer. Isso também não existe. Então existe um desalinhamento dos dois lados. Tem uns que querem por tempo de serviço, né? Também não existe. Eu já tenho não sei quanto tempo aqui. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Por quê? Zerou. Todo dia zero. Todo dia. Inclusive, ficam até Sério. chateados quando chega um novato que é promovido e ele fala, como é que pode? Eu tenho 4 anos aqui na empresa. Quando eu entrei na AstraZeneca, as pessoas tinham de experiência o que eu tinha de idade. Tinha de empresa o que eu tinha de idade. Eu falei, eu preciso fazer diferente. E aí eu fui estratégico nisso. Só que aqui, repito, a comunicação é um fator-chave. Lembra que eu falei dos 4 6? Sim. Conhecimento, Competência, comunicação e comportamento. Os profissionais que entenderem isso e as empresas que souberem comunicar sobre esses pontos vão conseguir ter um resultado muito mais expressivo. Excelente. Que conversa boa, viu? Meu Deus do céu. Eu tô achando que eu vou vir passar mais tempo aqui em Alphaville, viu? Se for para gravar podcast nesse nível aqui, eu vou vir passar mais tempo aqui. Se você tá gostando aí, curte esse vídeo também, compartilha com a galera, porque o YouTube, né, ele entende a relevância disso e entrega para mais pessoas no Spotify também. Eu tenho certeza que você vai ajudar aí ou um empresário ou um profissional a performar melhor. Rodrigo, eu não poderia deixar de falar, cara, sobre teu livro. Sei que tá ainda para lançar, ainda vai ter lançamento, mas nós somos amigos e eu quero spoiler. Então conta um pouquinho do que tem nesse livro, conta um pouquinho aí pra galera que já tá com o dedo coçando, inclusive pra pergunta que já consegue comprar, não consegue, quando é esse lançamento? Fala um pouquinho do livro pra gente. Maravilha. Eu tô há 16 anos estudando exatamente como construir um guia para mostrar o profissional que as empresas precisam e valorizam. Esse é um ponto-chave. E a capa do meu livro, coincidentemente, é um tabuleiro de xadrez. Boa. Porque eu entendo que o mundo corporativo ele é um jogo e que existem as peças que se movimentam de um jeito diferente e que existem as regras que eu preciso respeitar. Eu preciso saber as regras, entender sobre as peças e conseguir dar o checkmate no resultado que eu quero. Nada além disso. Então, o ponto-chave foi, eu preciso levar esse direcionamento estratégico para que os profissionais consigam gerenciar suas carreiras como negócio, para fazer as empresas crescerem e eles conseguirem, por meio disso, fazer as suas carreiras acelerar. Foi esse passo a passo, no detalhe, que eu desenvolvi e passei 3 anos para conseguir concluir isso. E aí eu consegui fazer isso com o prefácio de Joel J, nosso mentor. Que moral, hein? Então, consegui fazer isso e ele vai ser lançado digitalmente agora no final do mês de novembro e já está disponível, então muito em breve vai estar disponível na Amazon, enfim, talvez quando esse podcast vá ao ar, não sei quando é que ele vai ao ar. Sim. Mas já deve estar liberado e eu coloco o link aqui também para poder disponibilizar o link para a gente poder compartilhar aqui no nosso canal. Mas é um guia, se eu fosse resumir, é um guia estratégico para que você conquiste uma carreira com crescimento, reconhecimento e destaque no mundo corporativo. E ele serve para o profissional, mas serve para a empresa também. Ele é o guia para os dois. Guia para os dois. Cara, você foi muito feliz, porque quando logo no início, a gente conversou, falta na empresa clareza do profissional que ela quer. E eu acredito, ouvindo você falar sobre o livro, isso vai trazer essa clareza para o empresário, correto? Sabe qual foi o meu Ou pensamento? estou equivocado? Sabe qual foi o meu pensamento? Sim. Primeiro, quando eu fizer palestra, todas as empresas que me contratarem para palestra, os funcionários receberem o livro. Que top. Por quê? É como se o chefe chegasse pro colaborador e falou o seguinte: eu preciso que você seja esse profissional aqui. Perfeito. Só isso. Entendeu? Lê isso aqui. Leia e seja esse profissional SA. Porque aí desse jeito você vai conseguir aqui se destacar e crescer. Caraca. Entendeu? Então, foi um desenho muito claro, abordando os dois cenários, os dois mundos que na verdade só existe um. Ambos querem crescer. Eu só preciso conectar essas pontas. E é isso que eu busquei fazer no livro.
Excelente. O link do livro já vai estar aí no nossos comentários aqui do YouTube. E vamos disponibilizar também nas minhas redes sociais. Quero que o Rodrigo já aproveite agora também, já fale das tuas redes sociais também, Rodrigo, porque a gente está falando do livro e é importante que o pessoal também te siga, porque a tua produção de conteúdo é muito boa e ajuda. Eu tenho certeza que você que é empresário ou que é um profissional que gostou e está gostando desse conteúdo aqui, você vai gostar ainda mais do conteúdo que é produzido lá no perfil do Rodrigo. Compartilha pra gente tua rede social, irmão. A principal que eu utilizo é o Instagram, @RodrigoBarbosaG. Lá vai ter tudo que você precisa para se destacar e crescer. Show. Tá aí, simples assim. Tudo que você precisa para destacar e crescer. Quer destacar e crescer? Simples assim. Segue @RodrigoBarbosa.ig. Não, Rodrigo Barbosa IG. Tudo junto. Não tem ponto não. Não tem ponto. Rodrigo Barbosa IG. Beleza. Rodrigo, a gente tá chegando ao final desse episódio. Já estamos já concluindo. A conversa, quando ela é boa, o tempo passa muito rápido. A gente queria que demorasse muito mais, mas eu vou, já que você conhece Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, toda a nossa região, Alagoinhas, eu já vou deixar um convite aqui para você ir lá, pra gente comer uma carne de bode, né, uma farofa boa lá. Amo. E gravarmos outro episódio, outro podcast lá na Bahia. Vamos nessa. Aceita o convite? Aceito, vamos nessa. Eu ficava sempre no Ibis ali do lado do shopping. Isso, excelente, muito boa. Perto da minha casa ali. E eu queria agora, Rodrigo, a gente chegando aqui ao final do nosso episódio. Cara, você falou bem da tua rotina, o desenho ali durante a semana, os horários, as alavancas, os 3 pontos principais ali para dedicar 80%, Pareto na tua cabeça o tempo todo, altamente estratégico. Mas, cara, quando você não tá trabalhando, o que você gosta de fazer? Quem é Rodrigo quando não está trabalhando? Você trouxe aí os pilares, né, esses valores que eu acho muito importante, né? Deus, saúde, família e trabalho. Mas fala um pouquinho agora do teu final de semana. Tá, meu final de semana é assistir jogo do esporte. Do esporte? Recife. Meu final de semana... Sofrendo lá, viu? Tô sofrendo agora. Talvez o maior vexame, pior do que ano passado. Meu segundo... ponto, né? Meu pai vai gostar de assistir, meu pai é esporte doente. Ter tempo de qualidade com a minha família. Sim. Praticar algum tipo de exercício físico. Ir à igreja. É basicamente isso no final de semana. Assistir futebol, ler livro, estar com a minha família, curtindo a minha esposa. É algo, assim... O que tem de maior valor na Terra, você não compra. O que é realmente valioso na Terra, você não compra. É muito caro, né? Dinheiro é pouco. Então, o tempo com a minha família, curtir a minha esposa, curtir os meus filhos. Não compro isso. Sim. Mas eu busco viver, principalmente quando eu estou nos meus tempos mais disponíveis. Você ia ser jogador profissional. Hoje ainda joga futebol ou não? Eu me aposentei de tanta lesão que eu tive, mas futebol eu gosto ainda. Todo jogador bom, marrento, se aposenta por lesão, tá vendo? Os marrentos aí diz que é lesão. Mas eu machuquei muito, rompi muita coisa aqui. Mas futebol eu ainda curto. Futebol e curte? Curto. Então bora feira, providenciar um futebol pra gente brincar. Cara, e fala um pouco agora da família agora, né? Você tem uma menina e agora recente um menino, um Benício? Cecília com 2 e Bernardo com 1 mês e meio. Cecília e Bernardo. Cecília tem 2 anos. 2 anos. E Bernardo? 1 mês e meio. Você não tá na madrugada ainda não? Já tá dormindo já? Não, madrugada. Tá na madrugada? Madrugada ainda. Madrugada. Ainda tem tempo, tá vendo? Madrugada. Minha equipe me pergunta às vezes, como é que você consegue ter tempo para isso? Quem tem menos tempo aqui, na verdade, por enquanto, com 2 agora, mas é prioridade. É definir as prioridades, entendeu? É entender o tempo que eu tenho, o investimento que eu faço. Basicamente é isso. Excelente. E a meta são 4. 4. A meta são 4. O terceiro vai vir quando o Bernardo tiver quanto tempo? Uns 3 a 4 anos. Agora a gente vai passar um pouquinho mais. Tá. 3 a 4 anos, talvez é a ideia. Entendi. 3 a 4 anos. Já tem o nome do próximo? Se for menina, é Ana. Minha filha mais velha. Se for menino, provavelmente deve ser Daniel. Daniel. Eu vou formar ali o ABCD e acabou.
Eu tô perguntando já do prazo e tudo, estrategicamente, porque o homem é o cara da estratégia, né? Então, calculista, pensa, planeja. Então, eu acredito que, do mesmo jeito que você fez planejamento para imersão com o Joel, fez planejamento para crescer dentro da AstraZeneca, fez planejamento para crescer dentro no teu livro, nas tuas mentorias, nas suas palestras, também exerce esse planejamento em família também, consegue trazer isso para atividade, para esporte, para férias. Tudo, todo ano. Fala um pouco sobre isso, Rodrigo, nesse finalzinho, porque eu conheço diversos empresários que eles olham e falam com orgulho que ele tem não sei quantos anos sem férias. E tipo assim, não é com orgulho, mas é como que ele trabalha muito, que é muito trabalhador, que não tem tempo, que a vida é corrida, que a vida é dura. É dura mesmo ou falta planejamento? Falta planejamento. Eu tenho que fazer 2 viagens internacionais por ano, uma viagem nacional por trimestre. Esse é o combinado com a minha esposa para a gente conseguir ter a vida que a gente quer. E assim, eu tenho metas e objetivos para essas áreas. Eu tenho a meta da minha conexão com Deus, eu tenho uma meta de saúde, eu tenho uma meta de família e uma meta de trabalho. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de maratona no próximo domingo. Caramba. Esse é o objetivo que eu tracei para esse ano. No segundo semestre, correr uma maratona. É o sogro, né? Que é o grande motivador, né? O técnico, né? É meu mentor lá, né? Seu mentor. Meu mentor na corrida é ele. Caramba. Então eu vai coloco... correr quantos km? 42. Sério? Você vai fazer a maratona, 42 quilômetros? Dia 24 agora. Você tá preparado para isso? Tô preparado. Já vem se preparando já? Na verdade, eu já fiz. Eu só vou buscar a medalha. Na minha cabeça já tá feito. Caramba. Só vou buscar a medalha. Parabéns. Eu fiz 21, não consegui fazer 42 ainda não. Excelente. Eu já fiz 2 meias, fazer agora. Eu já fiz 3 meias e agora a maratona. Cara, que coisa boa, que conversa maravilhosa. Essa conversa aqui foi só um aperitivo, um pontapé inicial pra gente gravar outros episódios. Foi bastante rico. E eu não poderia, Rodrigo, encerrar se não fosse com a pergunta, cara, pra deixar um espaço para você gravar um stories, que é uma placa de outdoor, é uma mensagem para o planeta, uma mensagem para o mundo. É entender que todo mundo vai ter acesso a essa mensagem. Se Rodrigo pudesse falar agora com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, qual era essa mensagem, qual é essa palavra, qual é essa frase, qual é esse pensamento? E entenda, Rodrigo, que essa mensagem ela vai ser traduzida mandarim, alemão, inglês, italiano. O planeta agora, 8 bilhões de habitantes estão agora para te ouvir. Qual é a mensagem de Rodrigo Barbosa? A sua principal equipe é a sua família. E tudo que você fizer, que seja para orgulhar a sua própria família. Ponto. Esse foi o episódio do Visão Empreendedora, super especial, diretamente de São Paulo, Alphaville, com Rodrigo Barbosa, essa potência máxima aqui do nosso time do Influência, junto com Joel J e toda essa turma boa. Deixa no comentário aí aquilo que mais te chamou a atenção nesse episódio de hoje e se ligue. Na próxima segunda-feira, um novo episódio no podcast de maior audiência falando de negócios, falando de empreendedorismo, Visão Empreendedora.